Bom, agora a gente vai passar para uma parte mais divertida, né, de aplicar dicionários, né, de ver como é que eu uso dicionários em Python. Vou começar com esse exemplo aqui, né, vamos ver a especificação. Faça um programa que entreviste um grupo de pessoas e pergunte-lhes em que ano nasceram. Então, várias pessoas serão entrevistadas e vão dizer o ano. O programa deve acumular os nascidos em cada ano em um dicionário, ou seja, para cada ano vai ser parecido com aquele exemplo lá que a gente viu antes. Só que agora não vai ser mais digitado todos os valores, né, das pessoas nascidas de um ano de uma vez, mas sim as pessoas vão dizendo a cada vez em que ano nascerem, aquilo ali deve ser acumulado no par apropriado, né, no valor apropriado dentro do dicionário para cada chave, onde a chave vai ser o ano, né. O programa deve ficar em loop até que não seja digitado um ano. Por exemplo, seja digitado Enter. E ao final, o programa deve mostrar a quantidade de nascidos em cada ano. Então vamos lá, vamos fazer esse programa passo a passo. Vai precisar de um dicionário, então, fazer aqui uma primeira tentativa, né? Vamos ver se essas coisas dão certo. Começar com um dicionário vazio, né? Sem pares, chave e valor. Vou chamar ele de nascidos. Ele vai guardar, né, pares, ano, dois pontos, quantidade de pessoas nascidas. Aí eu vou fazer um loop aqui para entrevistar as pessoas, né? Como foi sugerido, né, na questão. Faça um loop enquanto a pessoa estiver digitando um ano em que nasceu. Quando a pessoa digitar Enter, quer acabar o programa. Então, vamos fazer um loop infinito aqui que vai ser quebrado quando a pessoa digitar um Enter. Como é que a gente faz para quebrar um loop quando a pessoa digitar um Enter? Tem que fazer um break, né? Vou fazer aqui primeiro perguntar para o entrevistado, né, qual ano que ele nasceu. Ele vai dizer esse ano. De cara aqui, reparem que eu não estou colocando esse ano dentro de uma variável inteira, né? Mas estou colocando ele dentro de uma variável string. Para que isso? Para poder checar se a pessoa está digitando um enter, né? Em vez de digitar um ano. Aí eu vou usar essa função especial aqui que opera sobre as strings. A gente ainda não falou muito de strings, mas de uma maneira bem simples, o que a função strip faz é tirar e desconsiderar todos os elementos que a pessoa tenha digitado como após a última letra, né? Por exemplo, se a pessoa tiver digitado a palavra casa e depois tiver dado 5 espaços e um enter, aqueles 5 espaços e um enter serão ignorados e essa variável ano, o resultado de ano.strip vai guardar apenas a palavra casa. No caso aqui, a gente vai usar isso para poder saber se a pessoa digitou enter. Então, né? Quando a pessoa digita um ano, né? 2001 enter, né? Vai ser guardado 2001 junto com o enter na string. Se a gente fizesse a conversão para int, bom, aí essa string seria jogada fora, seria guardado o número, né? 2001. Aqui, no caso, se a pessoa digitar enter, né? Vai ser guardado o enter na variável ano. E o enter é um caractere, do mesmo jeito que a letra A é um caractere e o espaço é um caractere. Né? Então, para evitar essa confusão, a gente faz o ano.strip, que se for enter, ele vai jogar esse enter fora, então nossa string vai ficar vazia. Então, se ano.strip for igual a vazia, é porque a pessoa digitou enter. Nossa, demorei para explicar isso, né? Isso era menos importante do que a gente está falando, que é de dicionário. Mas vamos lá, isso aqui era caso a pessoa digite enter, dá um break e vai sair do loop principal, né, das entrevistas, e vai mostrar os resultados, né, para cada ano. Mas aqui eu estou mais interessado, na verdade, em quando a pessoa digitar o ano correto, né? Então, esse é o nosso uso de dicionários que a gente está interessado. Vamos ver o que a gente faria se a pessoa digitou lá 2001. Bom, se a pessoa digitou 2001, pode acontecer duas situações. Ou já existia, né, no dicionário, né, outras pessoas já tinham digitado antes 2001, e aí ele simplesmente você deve aumentar em um. Por exemplo, se já tivesse 7 pessoas que tivessem entrado em 2001, você vai querer colocar uma oitava, então você vai fazer o incremento, né? Você vai fazer nascidos naquele ano, né, que supõe que tenha sido 2001 que a pessoa digitou, incremente em 1. Só que pode acontecer a outra situação, né, que vai gerar esse erro aqui que eu estou indicando, que é o que aconteceria caso não existisse
a pessoas que tenham digitado naquele ano. Que é o que exatamente vai acontecer da primeira vez, né? Por exemplo, a primeira vez que você digitar 2001, não vai existir no dicionário o par 2001 e a quantidade de pessoas. Na hora que você tentar fazer esse incremento aqui, né? Nascido usando mais igual a 1, ele vai tentar somar com o valor anterior. Mas como não existia valor anterior, né? É como se ele estivesse tentando acessar o nascido usando, né? Antes de incrementá-lo. E não dá para fazer isso, né? Então, isso vai dar um erro aqui. E esse erro é um erro de chave, é um key erro, né? Porque não existiria antes aquela chave 2001. Então, a gente precisa consertar isso aqui. Bom, mas suponho que isso estivesse correto, né? E a gente terminasse o loop, né? Eu vou fazer a parte que mostraria os resultados. Então, a maneira mais simples de fazer isso é fazer um loop pelas chaves, né? Isso que a gente faz quando a gente faz um for each num dicionário. Se eu digo assim, para cada ano em nascidos, ele mostraria o nascidos ano. Já já a gente mostra isso aqui. Vamos passar para o computador para ver esse problema, se realmente ele está causando esse erro, né? Então, eu vou compartilhar aqui nossa tela do Replit. E nosso IDE está mostrando aqui nosso programa, né? Vou tentar aqui rodar esse programa. Aí eu vou tentar digitar, né? Por exemplo, como eu falei, eu sou nasci em 2001. A chave 2001 não existe. Na hora que ele tentou incrementar a chave 2001 com a chave com o valor que existia antes, ele não conseguiu achar o valor que existia antes, porque na hora que ele fez a busca daquele valor através daquela chave 2001, ele não encontrou a chave 2001 no dicionário. Por quê? Porque realmente não existia essa chave no dicionário. Aí a gente começa a pensar, poxa, talvez uma solução seria fazer um if aqui para saber se tem a chave, né? Por exemplo, será que isInstance nos ajuda? A função isInstance verifica se aquele valor é um valor inteiro, né? Então, por exemplo, será que nascidos ano é inteiro? Essa seria a primeira. Então, agora eu já não vou ter mais esse erro aqui, né? Vou colocar esse nascidos ano dentro do if. Vou tentar rodar. Vou botar aqui 2001. E ele deu o erro de novo de chave. Agora reparem, o erro agora já não foi mais na linha nascidos ano mais igual a 1. Foi na linha isInstance nascidos anos inteiro. Então, na minha tentativa de checar se nascidos anos, se o valor contido, né, na chave nascidos ano era inteiro, o programa provocou um erro. Por quê? Porque aquela chave não existia. Então, se a chave não existia, vai sempre dar um erro de chave, né? Então, se o erro de chave sempre acontece, talvez a maneira mais simples de resolver esse problema seria o quê? Vamos deixar o erro de chave acontecer. Vou esquecer isso aqui. Vou voltar para o meu caso anterior, né? O erro está aqui, né? Vou rodar aqui e botar 2001. Ele vai dar o erro de chave. Então, o que a gente poderia fazer? A gente já aprendeu exceções, né? A gente já aprendeu a usar o try except. A gente podia usar um try except aqui. Quando ocorrer um erro de chave, então a gente faz o que tem que ser feito de maneira correta. Que é o que? No caso, se encontrar aquela exceção, é porque é a primeira vez. Se é a primeira vez, então eu vou armazenar o valor 1 naquela chave no dicionário. E não fazer um incremento. Então, eu teria um try except aqui, né? Como é que seria isso? Eu vou tentar incrementar o valor. Mas pode ser que isso dê um erro, né? Se já existir valores lá, né, naquele ano respectivo, eu vou guardá-lo, né, armazená-lo, eu vou incrementá-lo ali em 1, né? Se eu tinha 30, vai ser 31. Mas se não,
Se houver um erro, qual é o erro? Um erro de chave. Se houver um erro de chave, ou seja, se eu não encontrar aquela chave 2001 no dicionário, então vamos colocá-lo no dicionário. Como é que faz para colocar um elemento no dicionário? Vocês já aprenderam da maneira mais simples possível, né? Nascidos, ano, igual a... Bom, é a primeira vez que você está entrando, né? É o primeiro entrevistado. Agora vai dar certo. Vou rodar esse programa. Então, diz que a pessoa nasceu em 2001. Perfeito. A segunda pessoa nasceu em 2002. Perfeito. A terceira pessoa nasceu em 2001. Perfeito. E aí eu vou dar Enter. E ele vai mostrar, em 2001 nasceram 2 pessoas, em 2002 nasceu uma pessoa. Às vezes fica difícil de ver o que está acontecendo, né? Então, ter um depurador ajuda, né? Então, eu vou compartilhar esse programa aqui com vocês. Tem um depurador. Eu acho que isso vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Deixa eu só um minutinho arrumar aqui o depurador. Eu já compartilho aqui a tela. Eu estou aqui no Willow, o nosso depurador, certo? E eu vou trabalhar com as nossas entradas, né? Quais foram as entradas que eu dei nesse exemplo? Foi 2001 na primeira, 2002 na segunda e 2001 na terceira. Vou rodar o meu depurador. Opa, esqueci de colocar o Enter aqui, né? Tem que colocar a linha com o Enter. Pronto. Agora está correto. Então, na verdade, minha entrada entrou 3 valores, 2001, 2002, 2003, depois entrou um Enter. Então, a linha vazia que vocês estão vendo aqui, né? Por isso que eu consegui pular para a linha seguinte. Então, rodei aqui meu depurador, vamos olhar ele passo a passo. Então, começa que o nosso dicionário tem um valor vazio. Ficou difícil de ver, né? Vou mudar aqui a resolução para ver ele melhor. Meu dicionário está rodando, né? O meu nascido está aqui. E é um dicionário vazio. Aí eu vou rodar o próximo passo. Pergunta o ano de nascimento. O primeiro ano que foi digitado foi 2001, então não foi Enter, né? Então ele vai pular o if e vai tentar fazer o try aqui. Vai tentar adicionar a 2001, nascidos 2001, mais um elemento. Só que houve um erro. Por que houve um erro? Porque não existia no dicionário o nascido 2001. Então, ele vai pular para a exceção, o except. E a exceção é a exceção de que erro mesmo. Então, o que é que ele vai fazer agora? Vai guardar nascidos ano é 2001, vocês podem ver aqui pela stack. E aí ele vai guardar o par 2001, 1. Ao guardar 2001, eu tenho, então, o meu resultado, né, de conseguir realmente armazenar uma pessoa naquele ano. Aí eu vou seguir, né? Agora a entrada vai ser 2002. Vai acontecer a mesma coisa, né? Vai tentar gravar o 2002 incrementando ao que tinha antes, mas não existia nada antes, então vai dar um erro. Esse erro é um erro de chave, aí ele vai criar no dicionário através desse comando nascidos 2002 igual a 1, né? Ele vai criar o segundo elemento. Então, o dicionário aumentou de tamanho agora, tem dois pares, tá vendo? Num dicionário no Willow, ele representa como? Com pares e vai colocando os pares um abaixo do outro. Então, a gente tem 2 pares nascidos, 2001, 1 e 2002, 1. Vou tentar agora adicionar o terceiro, que é 2001. De novo, né? Mais uma vez. Aí eu vou tentar fazer o try. Nessa hora aqui, como já existe, né, o par 2001, 1, ele vai conseguir fazer essa atribuição. Por quê? Porque já existe lá. Então, esse incremento é possível de ser feito. Ele vai pegar o valor de nascidos ano, que atualmente é 1, vai incrementar com 1, que vai ser 2, e vai atribuí-lo a nascidos ano.
Então, fez certo. Por fim, eu vou digitar o Enter. Digitando o Enter, ele vai entrar na condição então do if e vai fazer o break. Quando ele fez o break, automaticamente ele vai agora mostrar a saída, né? E a saída é esse loop que faz esse print, número de pessoas para cada ano. E aí na primeira vez vai mostrar o número de pessoas nascidas em 2001. Está aparecendo aqui porque não estava visível. E vai fazer novamente número de pessoas em 2002. Eu esqueci de fazer um enter antes de começar, né? Então ficou colado no outro. Mas aqui ele está mostrando correto. E aí encerra o meu programa. Terminou o loop. Adeus. Então, voltando para o nosso Replit, né? E nossa IDE, né? Observem aqui que a gente agora tem o nosso programa funcionando, né? Por que funciona? Porque eu consegui capturar o erro através de um bloco try except. Então, essa seria talvez a maneira mais simples de lidar com essa situação. Quando você quiser adicionar um primeiro elemento no dicionário que está vazio, né? Simplesmente cheque se aquele elemento existe. Se ele já existe, tudo bem, você adiciona. Se ele não existe, está no seu except, você cria ele, né? Você coloca, armazena seu par-chave e valor usando a forma tradicional de armazenar o par-chave e valor. Essa é a saída, talvez, primeira que a gente pode pensar. Ela funciona, né? Ela está correta, mas talvez ela não seja mais elegante, porque para poder ela funcionar, eu preciso fazer um try except. Será que não tem como eu fazer, em vez de usar um try except, usar uma outra coisa? Sim, a gente pode usar uma outra coisa. Essa outra coisa se chama get. Então, eu vou esquecer aqui o try except. Vou voltar para a minha situação anterior, só para pensar aqui. O que eu faço? Então, na verdade, é o seguinte, o que eu quero trabalhar é, se já existir o elemento no dicionário, se já existir o par-chave valor no dicionário, eu vou incrementar em 1. Se ele não existir, eu vou simplesmente colocar o valor 1. Vocês lembram que o get chama nascidos.get nascidos.get ano. Se eu fizer nascidos.get ano, ele pode retornar duas coisas diferentes dependendo da situação. Se já existir o par-chave valor no dicionário, ele retorna o valor. Se não existir o par-chave valor, ele retorna none. Então, a gente pode fazer um if aqui, né? Se nascidos get ano retornar um valor válido, é porque já tem alguém lá, então faça nascidos ano mais igual a 1. Agora, se não, ou seja, se realmente ele retornou none, então adiciona o elemento, tá? Pela primeira vez. Certo? Então, se já existe algo, é porque ele retornou o valor. Por exemplo, se tinha lá 300 pessoas de 2001, ele passou 2001 e retornou 300, então bate mais um, vai ficar com 301. Agora, se não tinha ninguém, ele tentou, né, fazer o get, não achou aquela chave, então o get retorna none, então none é como se fosse falso, né? Então, o seu if vai dar, sua condição do if vai dar falso, então ele vai executar o senão. Executando o senão, ele vai fazer exatamente essa linha daqui de guardar o valor pela primeira vez. Então, vamos ver isso funcionando. Vou rodar o meu programa. Ele está devagarzinho aqui, né? Não está funcionando muito rápido. Vamos ver se ele funciona. Ele não rodou, né? Pronto, agora, desculpe. Agora sim. Vou lá e coloco 2001. Como é a primeira vez, ele vai
fazer o get e vai encontrar o none. Então, ele vai fazer o else. Então, ele guardou pela primeira vez, ele fez nascidos 2001 igual a 1. Fiz 2002. Mesma coisa. Fiz 2002 de novo. Agora já vai cair no então do ciclo, porque já existe alguém lá no 2002. Fiz 2002 uma terceira vez. Ele vai fazer o então também. Fiz 2003. Não existia lá, ele faz o senão. Fiz 2001, já existia, ele faz o então. Fiz 2003. Já existia. 2001. Até que eu cansei e dei enter. Aí ele vai me dizer, né? Exatamente o meu dicionário. O dicionário para estar apresentando aqui 3 pares chave-valor. Isso permite que a gente, nesse momento, então, já entendeu como funciona, né? Essa coisa do get e usar o if para poder condicionar, né? O que eu faço com o dicionário, ou se eu apenas altero o valor, ou se eu realmente insiro aquele par chave-valor no dicionário. Agora a gente pode colocar nossos olhos nesse for. Lembram que a gente tinha falado de for each para listas? Lá o for each para listas, né, vai varrer os elementos da lista. O for each, quando a gente trabalha dicionário, ele varre por padrão a chave, né? Então aqui a gente tem pares chave-valor, né, que é ano e quantidade de pessoas. No caso, quando eu faço um for each com nascidos, que é um dicionário, ele vai varrer os anos, ele vai varrer as chaves, né? Então, para cada ano na chave nascidos, a gente vai mostrar, né, o valor daquele ano e o valor. A gente vai mostrar o ano e o valor de pessoa, o número de pessoas naquele ano. Observem pelo format que dá para entender, né? O ano, é a chave, e aí eu quero saber o valor naquela chave, eu vou no dicionário e digo, né? Quantos tem naquele ano? Aí, nascidos, ano vai retornar exatamente essa quantidade. Observem aqui, né, que nosso ano não é um número inteiro, ele ainda é um string. Ah, mas funciona isso? Funciona. Eu estou guardando no nosso ano, não como um inteiro, mas como um string. É possível fazer, né? É um string com os caracteres, se for 2001, 2, 0, 0 e 1, os 4 caracteres. Mas, enfim, o que eu queria mostrar é que esse é uma solução que funciona melhor do que a solução anterior de trabalhar com o try except. Existe ainda uma última solução um pouco mais elegante do que essa que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o seguinte: o get ele tem uma característica especial, que é o seguinte: o padrão, se eu faço, né, nascidos get ano aqui, se eu passo apenas um parâmetro para o get, ele, se existir algo, ele retorna o valor, se não existir, ele retorna none. Mas pode ser que eu não queira retornar none. Pode ser que eu queira fazer algo um pouco diferente. Pode ser que eu queira, por exemplo, dizer que a quantidade de pessoas naquele ano é 0, né? Porque caso não exista aquele elemento no dicionário, é porque realmente tem 0 pessoas nascidas naquele ano até agora. Então, em vez de eu fazer um if agora, eu vou fazer um get de uma forma diferente. Em vez do meu get ter apenas o ano como parâmetro, ele vai receber um valor padrão, um valor default de retorno. Então, se já existe aquela chave ano no dicionário, por exemplo, se eu passo 2001 e já tem 5 pessoas lá, o nascidos get ano, 0 vai me retornar exatamente a 5. Agora, se não existe ninguém, se aquele par chave-valor não existe lá, se aquele 2001, por exemplo, nunca foi ainda digitado, né? Então, ele não existe no dicionário. Então, esse get 2001,0 vai me retornar 0. Certo?
Ah, interessante. Então, se ele vai retornar zero, a gente pode usar isso como um parâmetro, né? De dizer, olha, se ele não retornar nada é porque tem 0 pessoas. Então, eu posso incrementar exatamente o que ele retornar. Se ele retornar 5, eu vou fazer 5 mais 1. Se ele retornar 0, eu vou fazer 0 mais 1. Então, eu poderia fazer 0 mais 1 aqui. Mas o que eu vou fazer com esse valor? Bom, eu vou pegar esse resultado do get e vou jogar no próprio dicionário. Vou fazer nascidos ano igual a nascidos get ano, vírgula, 0 mais 1. Eita, complicou a cabeça? Vamos ver, vamos ler de novo isso aqui. Eu quero que você atribua a nascidos ano o quê? Repare que o nascidos ano não vai mais aparecer no lado direito, porque eu não estou usando mais igual aqui, né? Não estou usando mais o incremento, agora já estou usando igual. Então, essa expressão daqui, ela sempre vai retornar um valor. Ou ela vai retornar 0, caso não exista no dicionário, ou ela vai retornar o que tiver no dicionário. Então, por exemplo, se tiver 5 pessoas nascidas em 2001, ele vai retornar 5. Então, eu vou pegar 5 mais 1 e jogar no dicionário de volta. Agora, se não existia ninguém, ele vai retornar 0. Então, eu vou pegar 0 mais 1 e vou jogá-lo no dicionário em nascidos ano. Então, assim, a gente utiliza o valor default, né, o valor padrão, dentro do comando get, e isso permite que a gente utilize isso para poder tratar de uma maneira bem geral, sem o if, né, essa situação. Essa talvez seja a solução mais elegante. Não quer dizer que as outras duas, com try except e a anterior, né, com o if, estejam erradas. Elas são boas também. A com if ainda é melhor, né, mas essa aqui é ainda melhor que as anteriores, no sentido de ser bem sucinta e clara. É claro, para ser clara, tem que a gente entender um pouco mais do que significa esse get especial, certo? Aí vocês vão ver que isso aqui funciona bem, sem problema, né? Se eu botar aqui 2001 é a primeira vez, vai dar 0, vai fazer 0 mais 1. Se eu der enter aqui, vai ficar só uma pessoa. Se eu rodar novamente, né? Aqui, botar aqui 2001 é a primeira vez, ele deu 0. É a segunda vez, eu tinha incrementado com 1, ele já vai ser 1. A terceira vez vai ser 2 mais 1. E assim vai, até. Então, aí ficou com 3 no final. Então, era isso que eu queria falar sobre sobre dicionários e exemplo de uso de dicionários, voltando aqui para os slides, né? Todas essas explicações que eu fiz lá no nosso IDE, eu tenho aqui nos slides, se vocês quiserem olhar novamente, vocês vão ver elas também nos slides, vocês podem estudar em retrospectiva, certo? Mas não tem nada de tão diferente do que eu falei lá, a diferença que eu fui falando passo a passo, tudo isso aqui que está nesses exemplos, inclusive o último caso, que é a versão do get, com default, certo? Então é isso que eu queria falar, né, sobre usar dicionários na prática. Então, se a gente quiser usar dicionários na prática para acumular valores, talvez essa seria a maneira mais simples de fazer. A gente vai guardando as chaves pares né, valor, par valor, os pares chave-valor, desculpe, no dicionário pouco a pouco, à medida que eles vão surgindo. Né, e tratando as situações especiais quando aquele par chave-valor não existe no dicionário. Então, é isso sobre o uso de dicionários nesse contexto desse exemplo. Depois a gente traz outros exemplos e outras situações. Até já.